bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, sim, e deixa aquele comentário que é muito importante aqui para as Alices, tá, gente? Vocês não sabem como o comentário de vocês é importante. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Oi, Dani. Cheguei até você pela sugestão de Dani Bogione. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, Dani. A Dani é um amor, ela tá sempre falando lá de mim, sempre, né, dando sugestão aí dos vídeos. Ontem a gente tava até se falando pelo WhatsApp. Gosto muito da Dani. Bom, vocês duas são mulheres maravilhosas e fonte da minha inspiração. Estou há muito tempo pensando em escrever. Quando criança eu vivia falando que eu queria ser chamada de Alice. E hoje eu vou realizar esse sonho, pois eu serei a sua Alice. E agora que eu tô vendo, Dani, como é difícil e doloroso escrever, pois relembrar situações da vida é duro às vezes, mas são elas que nos fazem evoluir. É engraçado, né? Muitas meninas já falaram isso pra mim, que até na hora que elas escrevem, parte às vezes até de livramento, assim, de quando elas conseguem voltar a falar nesse assunto, elas sentem que elas superaram, sabe? Mas que é bem difícil, assim, voltar. Eu lembro quando eu gravei meu vídeo Sofri Violência Doméstica, que eu contei pra vocês a minha história. Nossa, foi muito difícil relembrar tudo aquilo, foi complicado. Mas vamos lá. O nome da história dela, ela já botou a sugestão aqui. O encosto destruiu minha vida. Eita, será que precisamos de Rivotril, hein? Provavelmente. Eu sou filha de uma mãe guerreira, a qual possui imenso valor. Ela ficou viúva com filhos pequenos de um marido viciado em álcool e muito violento. Ele faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Então o que eu lembro dele são mais histórias que minha mãe contava e momentos violentos que resultaram em traumas. Meu pai não deixava minha mãe trabalhar fora, então imagina o aperto que minha mãe passou com 4 filhos morando de aluguel. O que ajudou muito foi os grupos kardecistas, com doações de cestas e amigos da minha mãe. Ela sempre foi um exemplo para mim. Estudou somente até a 4ª série, era uma excelente mãe, nunca deixou faltar nada. Tínhamos pouco, mas tínhamos o essencial. Nossa alimentação e estudo sempre foi prioridade. Ela trabalhou muito como faxineira, se destacava pela eficiência e eu herdei esse lado dela. Bom, vou dar um pulo na história, para quando eu estava com 19 anos. Eu sempre me senti o patinho feio da turma por eu não ter roupas bonitas, cabelo sempre seco. Lavávamos o cabelo com sabonete e eu sempre tive muito cabelo. Na escola eu sempre me destaquei pelas boas notas. Eu era uma filha obediente, eu cuidava da casa, das compras, fazia janta, era babá do meu sobrinho, enfim. Sempre fui uma filha exemplar, porque eu reconhecia o esforço da minha mãe e eu queria dar orgulho a ela. Mesmo sendo pobre, eu consegui me formar em 2 cursos técnicos, 2 cursos superiores e atualmente eu tenho 4 pós-graduações e pretendo em breve fazer meu mestrado. Ai, meu Deus, peraí. Tudo de graça, tudo que eu ficava sabendo que era de graça, eu ia fazer. Nessa idade eu tive meu primeiro namorado. Era o irmão da minha melhor amiga. Ele era 11 anos mais velho. Nunca achei ele bonito. Na verdade, achava ele até feio. E nem pensava em ter algo com ele. Mas ele era divertido. Aquela pessoa que faz todo mundo rir, que anima a festa, faz amizade fácil. Então ele insistiu em ficar comigo até que cedi. Eu era morena clara, magrinha, cintura, bundão, cabelos cacheados na cintura. Sempre fiz sucesso com os boys. Mas sou um pouco introvertida e sistemática. Eu era virgem e ele foi minha primeira experiência de tudo. Como toda jovem, eu queria me divertir e sempre via amigas chegando tarde. Sempre via minhas amigas curtindo a vida, indo em festas, boates. Eu amava dançar. Aliás, eu gosto até hoje. Eu sou daquelas que dança até ir embora. Muito animada. Minha mãe, ela sempre colocava o horário de 10 da noite para chegar em casa. Isso quando ela deixava eu sair. Hoje, adulta, eu entendo os motivos da minha mãe me prender. Nós morávamos numa comunidade, não era seguro. Ela trabalhava o dia inteiro e nós ficávamos sozinhos.
As companhias de rua não eram as melhores. Ela tinha que ser brava e pôr moral. Nenhum filho foi pro lado ruim da vida. Mas, namorando, ela deu uma certa liberdade, então eu podia sair. Mas era muito difícil eu chegar no horário, então eu vivia dormindo na casa do meu namorado. Minha mãe brigava porque eu não avisava. Hoje eu vejo que esse namorado, vou chamá-lo de encosto, foi minha porta de liberdade. Eu, tão inexperiente e boba, deixava ele fazer o que quisesse comigo. Eu fui moldada do jeito que ele quis. Eu vou citar algumas situações aqui, porque foram muitas, tá? Foram 14 anos ao lado dele. Ele me levava em festas que eu não conhecia ninguém, largava minha mão e saía de perto. Quando eu ia atrás dele, ele saía de novo. Toda vez que eu chegava perto, ele saía rápido, fugindo de mim. E eu lá sem graça, ficava sozinha, vendo ele se divertir de longe. Teve festa que eu peguei e comecei a ir embora a pé, porque eu estava cansada daquele comportamento. Ele veio atrás de mim e brigou comigo. Todas as brigas eu pedia desculpa, achando que a culpa era minha. Primeiro sinal que eu sempre ignorei. Eu passei vários finais de semana esperando ele na minha casa. Eu passava o dia me arrumando, hidratando meu cabelo, fazendo unha. Nessa época eu já tinha começado a trabalhar no meu primeiro emprego. E sabe qual foi a primeira coisa que eu comprei com meu salário? Shampoo e condicionador. Gente, eu trabalhava a semana inteira como babá em casa de família e estudava, pois emendei um curso técnico no curso superior. Então eu acreditava que no sábado era dia de encontrá-lo. Mas ele vivia me dando bolo, ligava, ele não atendia, eu atendia bêbado porque tinha passado o dia todo lavando o carro e bebendo com amigos. Mais um sinal que eu ignorei. Teve um aniversário meu que eu inventei de fazer um churrasco que eu nunca tinha feito antes. E ele aproveitou e me pediu em noivado com aliança, buquê, na frente de todo mundo. Nossa, achei lindo, né? Tínhamos 2 anos de namoro. Eu nem pensava em casamento, mas toda vez que tentava fazer planos com enxoval, datas, lugar de casar e comprar apartamento, ele me chamava de doida. Disse que se quisesse eu comprava sozinha. E eu não entendi o motivo então dele ter me pedido em noivado se ele não queria casar comigo. Dani, eu sou dessas pessoas que gostam de planejar o futuro com tabelas, metas, e ele o oposto, daqueles que vão empurrando tudo com a barriga. Nesse dia ele falou que queria curtir o carnaval no Rio de Janeiro sem mim. Peguei a aliança e terminei o noivado. Vocês acham que ele ligou? 2 dias depois ele foi lá em casa pedindo para voltar. Eu já era dependente das manipulações dele. Ele falava que eu era feia, que eu era chata, que eu era gorda, que ninguém no mundo ia se interessar por mim, só ele. E sabe o que é pior, gente? Eu acreditava em cada palavra que ele falava pra mim. A situação na minha casa começou a ficar difícil, porque quando saíamos eu pedia pra ir embora e ele me levar pra cá. Eu pedia pra ir embora, pra ele me levar pra casa pra evitar brigas, né? Mas ele não levava e eu dormia na casa dele. Queria o sexo dele e de manhã ele me deixava na porta de casa para eu enfrentar minha mãe sozinha. A relação que era maravilhosa de mãe e filha se tornou um inferno. Até que numa briga eu saí de casa e fui morar com ele. Meu maior erro da vida. No caso ele tinha 32 anos, morava com a mãe e a irmã. Outro sinal que eu ignorei com sucesso. Um homem com aquela idade não tinha nada, nem uma cama que prestava no quarto. Me mudei então para o quarto dele, levando todos os móveis que eu tinha no meu quarto, que estava na casa da minha mãe. Após 2 anos morando com a família dele, comecei a fazer pressão para a gente alugar um apartamento. Eu queria meu canto, embora eu me desse muito bem morando com minha melhor amiga e sogra. Ah, é, aquele irmão da melhor amiga, né? Eu sempre gostei da casa limpa, roupas limpas, então eu virei empregada. Eu limpava, lavava a roupa de todos da casa. E, gente, trabalhava e estudava. Limpeza no final de semana e o encosto só meter na cara na bebida. Teve uma vez que saímos juntos com os amigos, ele bebeu tanto que viemos embora a pé, ele enchendo o saco e mijando pela rua igual cachorro. Fiquei com tanta vergonha e nojo dele naquele dia, sabe? Eu fiquei a madrugada toda na rua esperando alguém acordar e abrir a porta pra mim. E ele com o celular no silencioso dormiu tranquilamente enquanto eu lá na rua sozinha. A situação estava insustentável. Depois de mais uma bebedeira, voltei com minhas malas para casa da minha mãe. E, né, gente, ela dá um basta lá no embuste, né? Volta para casa da mãe dela e tchau, né? Acho eu, não sei, não li a história.
Mas aí ela conhece Leandro, e Leandro já no início pede ela em namoro. No nosso primeiro encontro, fomos para o mirante que tem vista de toda a cidade. No entardecer, ele se ajoelhou e me pediu em namoro. Ai, que romântico. Verdadeira cena de filme e eu muito apaixonada. Leandro me mostrou que eu não era uma pessoa feia, que eu não era gorda e nem insuportável. Ele me queria e isso me fez abrir os olhos para tudo de abusivo que eu estava vivendo no relacionamento com o encosto. Eu falo paixão porque eu acho que não foi amor, gente. Com Leandro veio uma coisa forte e ardente que terminou com fogo em um papel. Leandro e eu então fizemos sexo. Ele foi precoce e eu fiquei muito frustrada e decepcionada porque eu queria saber como era ter relação com outro homem. Pensei, na próxima vai ser melhor, mas não. Leandro era muito egoísta na cama e conversamos e ele me falando que as ex terminaram com ele por esse motivo, que ele não precisava de tratamento. E aquilo foi um balde de água fria na minha cabeça e a minha paixão virou decepção. O embuste viu que eu estava em outra e foi me atazanar. Pegou meu celular e ligou para Leandro, ameaçando ele de morte, que ele estava se aproveitando de mim no momento que eu estava vulnerável. Leandro ficou com medo e terminamos. Ele até mudou de cidade e me bloqueou. Depois de um tempo eu criei um Face no Facebook e comecei a conversar com o Leandro. Eu ainda gostava dele, mas eu respeitava a atitude dele. Com esse fake ele contou que estava namorando e trabalhando. Essas conversas duraram meses. Eu fiquei feliz e parei então de entrar no fake. Espero mesmo que ele esteja feliz. Foi muito intenso o que a gente sentiu um pelo outro. Mas eu não consegui me libertar do embuste. Eu digo libertar porque eu realmente estava presa, gente. Eu acabei voltando mais uma vez, mesmo sabendo que não o amava. Ele insistiu tanto que eu cedi, eu era fraca. Só que dessa vez eu aceitei voltar se fôssemos morar só nós dois. E ele aceitou porque viu que quase me perdeu. Então assim fomos morar sozinhos. Não durou nem um ano. Eu estava fazendo meu segundo curso técnico, então eu estudava, trabalhava, no final de semana eu cuidava da casa, ia visitar minha mãe. Ele não me ajudava em nada. E eu era uma verdadeira Amélia. Quando eu pedia para lavar uma vasilha, ele falava que não ia porque eu tinha pedido para ele lavar e que eu era mandona. E por isso ele não fazia o serviço de casa. Eu chegava em casa às 11 da noite. Ele não me buscava num ponto, mesmo sabendo que era perigoso e escuro. E lá ia eu fazer a janta às 11 da noite, tá? Eu fui cansando e ele não se importava de viver na sujeira. Então exigi que ele saísse de casa. Nesse tempo tive pela primeira vez uma relação homoafetiva com uma colega de serviço. E foi uma loucura de tanto prazer que aquela mulher me deu. Eu estava confusa, eu sentia atração por mulher. Ela falou assim, ou eu sentia a mesma atração por mulher ou eu estava carente e gostei de transar com aquela mulher, né? Eu emendei uma relação em que eu não recebia nenhum zelo, nenhum carinho, nenhuma atenção, né? Que eu não podia nem respirar sem permissão. Embora fosse bom, eu não conseguia suportar as brigas de ciúme e atenção. Me senti sufocada e acabei terminando. Sem falar, gente, que eu não tinha coragem de me assumir lésbica. Acabei voltando com o encosto mais uma vez, com várias promessas de mudanças que não duravam nem um mês para voltar tudo igual. Foram tantas idas e vindas, me separei 5 vezes. Tivemos uma linda filha. Eu escolhi ter a filha com ele porque pensei que eu nunca ia me livrar dele. Como eu fui burra. Dani, no dia que contei que estava grávida, ele me contou que ficou desempregado. E ele nunca mais arrumou um emprego. Eu fiz todo enxoval, trabalhava em 2 empregos, pagava babá para minha filha, porque mesmo encosto estando em casa, ele falava que teria entrevistas de emprego e como ia ficar a nossa bebê. E eu tonta acreditava. Bom, eu acordava cedo, pegava bebê, levava na babá, ia trabalhar e quando voltava buscava bebê. Eu chegava em casa, ele com a cara inchada de tanto dormir e a casa uma nojeira. Eu ia fazer janta e arrumar a casa para outro dia. Ele passava a noite jogando videogame. Isso quando ele não enchia a cara. Eu aguentei isso por mais de um ano. Ele não procurava emprego e eu tinha que fazer tudo. E manter a casa sozinha. Ele vendeu o carro e gastou todo o dinheiro em bebida.
até que um dia ele sugeriu de voltarmos para casa da mãe dele para economizar no aluguel. Eu topei, mas tinha que ter data para sair, então ele comprou um apartamento na planta, nem sei como, porque ele estava desempregado e não sei nem de onde ele tirou crédito para aquilo. Hoje, pensando bem, acho que não tinha comprado nada. Alice, você nem olhou se ele tinha comprado esse apartamento? Não, para. Pega o Rivotril, gente. Pega o Rivotril que tá vindo coisa aí que vocês não vão aguentar, não. Eu então vendi tudo que eu tinha e dei pra ele abrir uma conta poupança pra nossa filha. Não esqueça esse detalhe. Bom, o que ela vendeu, gente, lá, coisas que ele não tinha dado nem um centavo pra comprar, tá? Então, ele só tinha levado para esse apartamento a TV e o videogame. Como de se esperar, ele se acomodou, começou a rodar de Uber com o carro da irmã por pressão, porque eu parei de ajudar nas contas da casa, né? Eu fazia só umas compras de carne e verdura. As brigas continuavam, ele sabia como me irritar. Teve um casamento de uma amiga minha que fomos, e no momento que saímos de casa ele fechou a cara. Ele me ignorava quando eu falava qualquer coisa. Sabe criança que fica de mal do amiguinho? Ele era igualzinho. O diálogo era algo que não acontecia com a gente. Durante a cerimônia, tentei saber o motivo dele parar de conversar comigo, se tinha algo que desagradou ele, né? E ele fingia que nada tinha acontecido. Ele sempre bebia muito. Isso me remetia à minha infância de violência que eu sofria com meu pai bêbado. Só de sentir cheiro de bebida tem um gatilho. Mas voltando ao casamento, fomos pra festa. Ele começou a me ignorar e foi beber. Eu, calejada, né, já não era boba. Eu tinha 31 anos. Em vez de ficar triste, resolvi mudar. Dancei, me diverti. Na hora de ir embora, pedi pra eu dirigir porque ele estava muito bêbado e fomos. No caminho, numa rodovia, ele exigiu que eu parasse o carro para ele fazer xixi. Eu não quis parar porque estava perigoso, era 3 da manhã. Era uma subida íngreme e tortuosa, nosso carro não era muito potente. Então eu tive que pôr a marcha em primeira e nesse momento ele puxou o freio de mão e desligou a chave do carro. Foi tudo muito rápido. Ele pegou a chave e saiu do carro em direção ao acostamento para fazer xixi. E eu ali, gente, no meio da rodovia, sem nenhuma luz no carro ligada, pensei, vai vir um carro atrás e vai bater em mim. E eu tenho uma filha para criar. Então eu desci do carro do jeito que eu estava e o encosto voltou pro carro, ligou e foi embora e me deixou para trás. Gente, no meio da madrugada, eu não tinha dinheiro, documento, telefone, nada. Eu descalça, no lugar deserto e escuro. Fui em casa andando, fui embora andando até chegar na casa da minha mãe. Eu não sei quanto tempo gastei, mas sei que o dia já estava amanhecendo. Cada buzinada ou motoqueiro que parava e mexia comigo, eu andava mais rápido. Meus pés chegaram a sangrar e eu só rezava para eu não ser estúpido. Eu achava que alguma hora ele ia voltar, mas ele não voltou. Ele apareceu no outro dia com a cara mais lavada do mundo. Nossa! Ai, meu Deus, eu ia perder meu réu primário nesse dia. Porque eu não sei... Não, gente. Nossa. No outro dia, contando o ocorrido para as amigas do trabalho, inclusive a noiva, elas ficaram chocadas. A noiva chorou, falando que não imaginava pelo que eu estava passando. E naquele momento, eu acho que eu tive a noção da gravidade do que aconteceu. No meu ver, aquilo já era normal. Mas aí ela viu que a mulher chorou quando ela contou isso, as outras ficaram loucas. Aí ela viu que era grave. Está vendo o problema de você se acostumar a ser maltratada? Que você já acha que é normal. Até que um dia fomos comprar coisas de comer para minha filha comer iogurte, leite, biscoito, remédio, fralda, enfim. Ele não ajudou nem um centavo porque ele disse que não tinha dinheiro. Depois que me ajudou a carregar as compras, desceu pro bar e ficou lá o resto do dia bebendo. Quando chegou em casa, eu não deixei ele dormir comigo, ele acabou caindo, estava muito bêbado. E pensei, para comprar comida não tinha dinheiro, mas tinha para comprar carne, né? Essa queda da cama deu uma confusão. Minha ex-sogra entrou no quarto e falou que eu estava batendo no filho dela. Gente,
Ele era um homem de 130 quilos, 1,68 m, eu 1,50 m e 60 quilos. Resumindo, ele é muito maior do que eu. Como eu ia bater nesse homem? Ele gritou como se estivesse ruim porque eu não ia embora. Ele já havia me mandado embora outras vezes, mas dessa vez deu um clique e eu pensei, ele tem razão, por que eu tô aqui? Olhei para minha filha desesperada chorando no berço e recém-acordada pela confusão toda. Vi que eu não tinha motivo para estar mais ali. Não tinha mais respeito, não tinha mais amor. Pedi a chave do meu carro, um carro velho que eu tinha comprado para trabalhar, e ele não me deu. Então peguei minha filha, umas roupinhas e fui embora de novo para casa da minha mãe. Já não havia ônibus. Eu fui embora a pé. Eram 2 horas da manhã. Eu e minha bebê de 3 anos. Eu nem lembrei de pegar um sapatinho para ela. Levei ela no colo. Foi 1 hora de caminhada. E essa foi a 5ª e última vez que nos separamos. Pelo amor de Deus, Alice, senão haja Rivotril pra gente. Aí vocês vão... Não, pega, gente, pega que eu acho que teve mais. Aí vocês vão pensar assim, finalmente, né, Alice? Bom, eu sempre falo que a gente conhece a pessoa no divórcio. Passado 2 meses, eu estando na casa da minha mãe adoeceu. Eu cuido dela com muito amor, mas infelizmente ela se foi. Lembro que a última visita que fiz a ela na CTI, o encosto estava comigo, me deu carona com a desculpa que queria visitá-la. Todos da família adoravam ele. Lembra que eu falei que ele era divertido? Então, gente, na rua ele era de um jeito, mas na casa ele era de outro. Minha mãe estava nas últimas, inconsciente, eu falei para ela que ela poderia ir, que eu ia ficar bem. Ela sempre falava que temia em me deixar. Hoje, depois de tudo, eu entendo essa fala. Eu sempre fui muito inocente. Quando cheguei em casa do hospital, chorei muito. Até então, eu acreditava que minha mãe ia curar e voltar para casa. O encosto aproveitou a situação e abusou de mim. Eu ali chorando, gente, e ele mandando ver. Eu me sentindo mole, sem vida, minha mãe num estado deplorável, e eu não fiz nada. No momento eu nem percebi o que estava acontecendo. Minha cabeça estava no hospital. Demorou para eu entender a gravidade. Na manhã seguinte, eu fui chamada ao hospital e me deram a nota de falecimento. Minha mãe foi muito nova, ela tinha 53 anos, ela era uma fortaleza. Eu pensei, como assim minha mãe se foi? Eu cuidei de tudo, eu vi uma força em mim que nem eu conhecia. Enfim, eu percebi que eu era uma mulher muito parecida com a minha mãe, forte e dona de si. Depois disso, eu resolvi dar um basta no encosto. Mas ele não aceitou muito bem, não. Ele colocou meus irmãos contra mim, minha relação com eles nunca foi das melhores. Ele inventou mentiras ao meu respeito, ao ponto da minha irmã pedir para eu não ir mais na casa dela. Lembra do dinheiro da venda dos móveis da casa, da poupança da minha filha? Ele resgatou e usou no tempo do divórcio. Ele ficou sem rodar de Uber por meses para a pensão ser menor possível, por ele não ter renda. Encosto era egoísta, um mentiroso nato. Ele pretendia me ver na pior, sozinha, e no fundo do poço. E ali eu acabaria voltando com ele. Chegou a falar que eu tinha matado a minha mãe de desgosto por ter saído de casa, da casa dele, né? Como se ele tivesse nenhuma parte assim de culpa nessa história. Bom, como planejado por encosto, eu realmente cheguei no fundo do poço. Aquela mulher fanática por beleza, por limpeza, estudiosa, trabalhadora, eu cheguei a ficar 1 semana sem tomar banho, deitada na cama, dormindo e comendo porcaria. O lixo e sujeira se acumulavam na minha casa. Eu acho que eu estava numa depressão. Até que resolvi dar um basta no meu luto. Eu estava divorciada, desempregada, órfã. E eu tinha uma filha, né? Era eu e ela, contra o mundo. Eu precisava viver e curtir minha solteirice. Aceitei convites de amigas e não mais me permitia ser aquela mãe desmazelada com ambiente imundo para minha filha. Cuidei de mim, comprei roupa, sapato, fui no salão. O ex não gostava que eu me arrumasse. Se eu passasse batom, ele não me beijava. Então eu não passava nada. Mas agora eu queria experimentar a vida, sexo sem compromisso, relacionamento sério nunca mais. E entrei num relacionamento, num aplicativo de relacionamento, saí com mulheres, com homens.
Mas foi ótimo para minha autoestima. Me senti desejada e cobiçada. Eu não sou feia não, tá, Dani? Eu me joguei de cabeça, matei a curiosidade. Eu, quando estava com encosto, eu achava que eu não gostava de sexo. Conheci uma nova Alice, e essa Alice era uma safada. E pelo aplicativo conheci Marcela. Nos encontramos então no cinema, ela era mais nova que eu. Tive que ter atitude, peguei Marcela no banheiro após o filme. Beijar mulher, Dani, é bem diferente do que beijar homem. Os lábios parecem que são mais macios, a pele é mais macia, mais cheirosa. Eu pensei que eu teria uma relação com ela, mas ela era possessiva igual a minha outra experiência. Marcela queria que eu ficasse 24 horas online conversando com ela. Curtia e seguia tudo que eu postava e ficava cobrando explicações, quem era tal pessoa, quem era isso. E ainda bem, né? Tem mulher também assim, tá, gente? E ela falou assim que até hoje ela não entende a sexualidade dela. Porque, amiga, você é bi, né? Porque ela sente falta também daquela barba no pescoço, sabe? Dani, aplicativo de relacionamento é tão cansativo. A mulherada toda vai concordar comigo. Concordam? É cansativo? Deixa aí pra mim nos comentários, quero saber. É raro você conhecer alguém que queira ter algo verdadeiro. Só querem sexo e nada mais. Então eu estava cansada. Resolvi que eu queria experimentar sexo casual. Eu queria ver como era ter outros homens. Conheci Rogério. Eu gosto de homens inteligentes e esse era. Tinha um bom papo e eu deixei claro pra ele que eu queria só sexo. Ele me chamou pra casa dele e eu fui. Meninas, essa fase da vida teve uma cagada atrás da outra. O Rogério era um total desconhecido. Eu não avisei a ninguém onde eu estava, totalmente sem juízo. Então quando cheguei na casa dele, papo muito mais ou menos, sexo ruim, né? E ele só gozou. Fui embora, uma decepção. Aí a camisinha tava presa em mim. Como se não bastasse, eu ainda dei mais uma chance. Foi tão pior quanto a primeira vez. Eu estava desanimada dessas últimas tentativas, pensando em desinstalar o aplicativo até que eu vi a foto de um cara dormindo de terno. Ele estava fingindo que estava dormindo e eu não aguentei, comecei a zoá-lo e me chamou a atenção. O nome dele é Diego, magro, cabelo curto com gel, cavanhaque, cara de safado, e adorei a conversa dele. Numa noite que o encosto devia ficar com a minha filha, não foi avisando, né, tarde da noite, eu lá esperando o cara todo arrumado e a menina com a mochila nas costas. Ele fazia isso, Dani, para me prender em casa e eu não saí. Fiquei cega de raiva, então chamei Diego na hora. Falei que se ele quisesse me conhecer era no portão da minha casa, que eu não ia poder sair com ele. Não pensei muito bem, eu estava passando endereço para um desconhecido. Não façam isso, meninas, eu corri risco. Diego então veio, já era 2 da manhã. E entrei no carro dele, estacionado no portão, pulamos para o banco de trás e ali mesmo nos pegamos. Eu queria sexo. Hoje, após a análise, eu entendo que eu usei sexo para extravasar meu estresse que eu estava naquela fase. Eu estava num vazio muito grande. Com o Diego eu me joguei mesmo no sexo. Era o primeiro não precoce que eu experimentava. Eu era insaciável com ele. As conversas eram só de sexo e fetiche. Eu ia para a casa dele. Nunca o chamei para entrar na minha casa. Eu vivia em grupos de WhatsApp lésbico e de sexo. Eu tinha muita curiosidade, aprendi muita coisa, sabe? Conheci um mundo que eu não conhecia. Então falei com o Diego que eu tinha um desejo de fazer sexo a 3. E Diego arrumou uma ex dele que topou. Comecei então a conversar com a Amanda antes do encontro. Ela era branquinha, olhos verdes, loira, linda e simpática. Chegou o dia, nós 3 fomos para um motel. Éramos 3 inexperientes para aquilo, mas quando o álcool entrou, a vergonha saiu. E eu nem sou de beber. Uma caipirinha já me deixa bêbada, então bebi para me soltar e ter atitude. Era a primeira experiência de Amanda com uma mulher. Eu também não tinha tanta experiência assim, mas eu queria aproveitar o momento. Foi uma noite inesquecível. Ela ficou até com ciúmes de mim com o Diego, porque eu me soltei pra valer e ela é muito passiva. O dia clareou e nós 3 lá aproveitando. Diego então pediu uma comida e no final quem pagou a conta foi eu e ela. O combinado era dividir em 3. Amanda me procurou depois, querendo marcar eu e ela, que tinha amado ficar comigo,
mas eu encerrei ali minha experiência com mulheres. Mas não digo que dessa água eu nunca mais beberei. Diego, bom, ele era muito folgado. Após esse dia me pediu R$500 emprestado. Emprestei 50 porque eu estava testando, já sabia que era golpe. Eu tinha total ciência que Diego não era para relacionamento. Foi importante no momento, sabe? Eu precisava ali ficar com um homem. Ele foi meu PA. Para quem não sabe o que é PA, pau amigo. Vocês me matam, gente. Eu sempre deixei claro que era apenas sexo. Uma vez ele usou coca na minha frente. Coca, sabe o que é isso, né, gente? A branquinha. E aquilo foi decisivo. Eu falei, não, chega. E precisa acabar. E ele com o papo da gente morar junto. Eu, ele e Amanda. Ele nem lembrava que eu tinha uma filha. Como eu nem falava dela, ele se absteve da sua existência. Então eu comecei a não responder as mensagens e não ir mais na casa dele. Não havia compromisso, não há responsabilidade. Ele insistia, aparecia no meu portão, ligava. Ele queria compromisso e eu queria distância. Eu via que um relacionamento com ele era sinônimo de dor de cabeça. Então, para ficar livre, comecei a cobrar a conta do motel e os meus R$50. Falei que se ele não pagasse, eu ia chamar a polícia e ele me deixou em paz. Eu me cansei, gente, de ficar com desconhecidos de aplicativo. Tem muita gente doida por aí, sabe? Então comecei a ir atrás de ex-paqueras, ou seja, pessoas conhecidas. Enfim, encontrei Romeu. Bom, lembrando, gente, que eu sempre fui uma filha obediente, estudiosa, quieta, então não tinha muitos ficantes. Romeu tinha estudado comigo no ensino médio, ele não fazia meu tipo, eu sempre gostei dos palhaços da turma. Romeu era o oposto. Magrelo, óculos, cabelo comprido, óculos fundo de garrafa, um típico nerd, viciado em videogame. Éramos amigos e minhas amigas falavam que ele tinha uma queda por mim. E eu não acreditava. Não era algo sério, eu achava inteligente. Eu achava ele muito inteligente, ele me ensinou a jogar pôquer, fazia desenhos, me emprestava livros, mangás japoneses. Com a formatura nos afastamos e cada um seguiu sua vida. Com minha fase piriguete, resolvi então ir atrás dele. Eu não sei por que eu lembrei dele, já que eu nunca tinha nada com ele no passado. Achei ele no Facebook, mandei um oi, inventei que tinha achado meu baralho de pôquer e lembrado dele. Uma mentira qualquer. Ele se lembrou de mim e falou que estava relendo meu mangá favorito. Mas havia um problema, eu queria sexo sem compromisso. Eu queria matar a curiosidade de como teria sido. Mas Romeu estava namorando, então encerrei a conversa e desejei boa sorte. No dia seguinte ele me mandou mensagem e a conversa era variada, leve, muito agradável. O assunto não acabava ali. E estávamos nos apaixonando sem perceber. Ele me contava e desabafava sobre a namorada e eu sobre o meu ex que me atormentava. Tinha uma filha com encosto que ele usa. Eu falava, né? Eu tenho uma filha com esse encosto e ele usa para me controlar. Por fim, eu já estava tão alucinada que eu queria encontrá-lo mesmo com o namorado. E ele não quis. Gente, esse homem me mostrou um caráter imenso. Porque eu ali, né, ela se oferecendo pro cara e o cara falando, não, eu tenho namorado. Bom, mas o namoro dele também já não ia bem. Até que ele terminou o namoro. E depois que ele terminou o namoro, nós fomos nos encontrar. Eu posso afirmar que nossas conversas não motivaram o término. Eu não posso confirmar, né? Mas ela falou assim, eu não tive culpa. Nosso primeiro encontro após 15 anos. Mudamos muito desde então. Ele fala que era doido por mim, que teve uma vez, quando jovens, que ele foi na minha casa jogar pôquer. Única ocasião que a gente ficou sozinho. Ele queria me beijar, mas não teve coragem. Mas voltando ao reencontro, fomos numa pizzaria, mal conseguimos comer. A gente ficava trocando olhares e aquele rapazinho de cabelo comprido era um homem. Foi uma noite muito agradável. E ao despedir, eu o abracei. E ali eu senti que eu tinha encontrado algo que me faltava. Tava encaixando, sabe? Era uma total perfeição. Gente, foi um encontro de almas. Eu nem sei se vocês acreditam nisso. Mas mesmo com o encosto, eu sempre sentia tristeza, sensação de vazio. Com Romeu, não. Parecia que era o que ele estava faltando na minha vida. Romeu também sentiu a mesma coisa. Ele me chama de Lego, porque a gente se encaixa perfeitamente.
O que era para ser um sexo casual se tornou uma relação estável e tranquila. Não foi tão simples. Encosto espalhou mentiras desde que Romeu era Nossa. Que o cara tinha abusado da filha, né, dela, e que eu estava levando um homem casado para casa da minha mãe. Meus irmãos ficaram loucos, me pedindo a casa de volta. Um dia, andando de mão dada com Romeu no comércio, encontramos minha irmã. Ela ficou furiosa e eu em pânico. Gente, eu tinha 33 anos, independente, e eu com medo dos meus irmãos. Ela foi na mesma hora na minha casa e começou a resgatar situações do passado, de quando éramos crianças. Chegou a pegar no meu pescoço e apertar. Ela falava que eu tinha que ficar sozinha, que não era para namorar ninguém, que não era hora. Encosto vivia na casa dela envenenando todos. E eu ali, somente trabalhando e cuidando da minha vida e da minha filha. O que ela falou aqui é verdade. Nenhuma dessas vezes que ela passou o pão que o diabo amassou lá com o encosto, ninguém da minha família perguntou como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Ninguém me chamou para o almoço de Natal. Ninguém me convidava para as coisas. E ali, eles estavam todos ali preocupados com o que eu estava fazendo. Enfim, eu e Romeu assumimos nosso namoro para acabar com as fofocas. Achei que o Romeu não ia nem aguentar minha bagagem. Um encosto, uma família problemática, sem falar das feridas e traumas. Me afastei de todo mundo e eles se afastaram de mim. Foi difícil, ainda é. Passar os finais de semana, datas festivas sem família me doía, sabe? Perdi o crescimento dos meus sobrinhos, mas não me fazia bem insistir na relação com eles. Então veio a pandemia e eu e Romeu nos casamos após 5 anos de namoro. Um casamento totalmente diferente. Na verdade, eu nunca me casei com o encosto. A gente morou junto, comprei aliança, cheguei a pedir em casamento, mas ele nunca quis. Mas eu me humilhava para encosto, né? Então, eu sempre, né? Hoje eu encontro desabafos meus escritos em cadernos aleatórios. É difícil ler cada humilhação que eu passei. Cada coisa que eu me deixei passar. Eu tinha vergonha. Eu sabia que eu teria que tomar uma atitude se eu quisesse mudar de vida. Só dependia de mim, mesmo o tempo todo. Eu me procrastinei por 14 anos, gente, para terminar aquela relação. Eu achava que encosto ia mudar. Isso é a maior tolice que a gente pode imaginar. Eles não mudam. Ele não seria mais ele. Se ele mudasse, seria outra pessoa. Encosto então mostrou o tempo todo quem ele era. Mentiroso, egoísta, preguiçoso, sem escrúpulos. Eu que pintei um cara oposto disso. E eu queria que ele se tornasse isso. E era aqui... Nossa, ela falou uma coisa muito legal. Ela queria muito que ele mudasse. Mas se ele mudasse, não ia ser ele. Porque ele era mentiroso, ele era egoísta, ele era preguiçoso. Então, assim, ela tinha na cabeça dela um tipo de homem que ela queria, que não era o encosto. E foi o que ela falou. Aquele homem ali que eu queria era possível só na minha cabeça. Porque aquele homem preguiçoso, mentiroso, inescrupuloso, ele nunca ia se tornar o homem que ela queria, né? Então, mulheres, eles não mudam. Tira isso da cabeça de vocês, tá? Principalmente quando se diz em caráter, tá? E muito legal o que ela fala aqui, a questão de escrever os momentos ruins. Eu já falei várias vezes em vídeos aqui. Escrevam tudo de ruim que vocês estão passando numa relação abusiva. E depois vocês leiam, para ver se a ficha cai. Bom, meu casamento foi no cartório, com vestido comprado pela internet, um almoço só para padrinhos. Eu, Romeu e minha filha. Foi perfeito, Dani. Eu sabia que todos que estavam presentes realmente desejavam nossa felicidade. Romeu trata minha filha melhor que o pai. Hoje ela tem 14 anos, está começando a ver o ser humano que ele é. Eu estou há 4 anos casada. Romeu me fala que eu sou bonita, maravilhosa, me apoia. O sexo é maravilhoso. Ele é meu refúgio, meu companheiro, me tirou do fundo do poço, quando eu mais precisava. E ele me aceita, sabe, como eu sou, sem julgamentos, é meu melhor amigo, sabe de todo o meu passado. Eu não me vejo mais nesse mundo sem ele. Bom, eu desejo a todas as Alices a sabedoria de enxergar quem realmente é a pessoa que você está se relacionando. E a força para se amar, a ponto de você conseguir
se pôr em primeiro lugar e se fazer feliz. Eu devia fazer um quadro com essa frase sua. Eu costumava emendar um relacionamento no outro e quando dava errado eu voltava lá pro encosto que era o conhecido. Eu só consegui me libertar quando eu me separei para ficar comigo mesmo. No meu caso, os opostos não se atraíram, brigaram muito. O encosto era meu oposto, Romeu é parecido comigo. Eu vejo amor e cuidado no jeito que ele é. Ele tem empatia, companheirismo. Dani, obrigada. Meu recado é para as Alices. É uma frase que minha mãe sempre falava quando eu estava com o encosto e eu ignorava. Minha mãe falava o seguinte: você tem apenas uma vida para você ser feliz. Seu tempo é precioso. Dani, um beijo e tudo de melhor para você e para todas as Alices do canal. Alice, um beijo para você. Obrigada pela sua história. Eu deveria sim fazer um quadro aqui com várias partes da sua história para as meninas aí, né? Gente, vamos fazer um mantra. Você tem apenas uma vida para ser feliz. Você tem apenas uma vida para ser feliz. Repita comigo. Você tem apenas uma vida para ser feliz. Então, trate de ser feliz, mulher. Olha, o que aconteceu com você em encosto é algo assim que acontece muito, né? O relacionamento, ele não dá certo, ele, né, tem coisas ruins, aí a gente consegue terminar. Aí o que acontece? Você vê algo assim que não tá muito bom, aí você saiu daquela relação, mas aí o que você faz? Você volta. Porque é mais fácil, você já conhece os defeitos do cara. Aliás, você acha que é mais fácil, né? Você pensa, eu já conheço os defeitos dele, já sei como ele é, então vai ser mais fácil ficar com ele. E não, foi o que ela falou, você só consegue se libertar desse tipo de relação quando você se encontrar com você mesmo. Por isso que eu falo pra vocês, gente, o quão importante é você se dar um tempo. Principalmente se você tiver saído de uma relação como essa, né? Meu Deus, esse encosto é um babaca. Um cara que deixa a mulher dele no meio do nada. Gente, no Rio de Janeiro, sabe? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, no meio do nada. Vai pra casa, você vai andando. Olha a falta de respeito com você, mãe da filha dele. Depois você vai andando pra casa da sua mãe com sua filha 3 horas da manhã no braço. Não tem nem palavras pra esse homem, né? E a única coisa que ele sabe fazer, pelo visto, é infernizar a sua vida ainda, né? Lá com as suas irmãs. Olha, sinceramente, gente, é família, né? Mas se não quer estar do seu lado, então que você mantenha a distância mesmo. É o que eu falo. Às vezes a gente tem que manter a distância de pessoas pra gente manter, né, nossa saúde mental em dia. Então, é ruim, né? Porque é família, é irmão, a gente queria estar próximo, a gente queria estar perto. Mas se eles confiam mais num cara, né, que te maltratou aí por 14 anos, que eles devem saber o que você passou, do que acreditar em você, né? Olha, Alice, eu desejo, assim, toda a felicidade do mundo pra você, né? Que você seja muito feliz, sabe? Gostei muito da sua história, as coisas que você contou, a forma que você falou para as meninas, né? Essa questão, eu acho que quando você fala que você caiu em si, quando você leu e as coisas que você escrevia em cadernos aleatórios. E eu sempre falo isso com as meninas, sabe? Se você tá numa relação hoje, escreva. Porque talvez ali vai ser o único momento que você vai conseguir ser verdadeiro com você. Não que você seja uma mentirosa, mas para os outros você às vezes vai ter vergonha de falar. Então você vai pintar o cara talvez de uma forma diferente, sabe? E ali quando você vai escrever, você tá ali, ó, você, seu coração. Então você escreve o que você está sentindo mesmo naquele momento. E pegue depois para ler isso, para você ter consciência do que você está passando.
Eu, como você, Alice, desejo que todas as mulheres que hoje passem por uma situação, né, como a Alice está passando, como muitas de nós aqui já passamos, que vocês consigam, gente, consigam se libertar disso. Como diz a mãe da Alice, você só tem uma vida para ser feliz, né? O tempo, ele passa, ó, voando. E não deixe que nenhuma pessoa te humilhe, te atrapalhe, que fale que você, né, que você é isso ou que você é aquilo, que você não vai dar em nada, sabe? Não deixe que ninguém te diminua, tá bom? Bom, eu espero que as histórias aqui, gente, sirvam de muitos exemplos para vocês, porque a gente tem muitas meninas aqui que, graças a Deus, passaram, né, por relacionamentos abusivos. Às vezes a gente passa mesmo, não tem jeito. Mas que muitas também saíram. Então eu espero que isso seja de exemplo aí para muitas de vocês. Beijo no coraçãozinho de vocês e até o próximo. Tchau.